dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos canais do YouTube. Aproveita que você está aí, já deixa seu comentário, conversa aqui com a gente, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda o ICL Notícias a chegar a mais lares, mais aparelhos conectados e a mais pessoas também. Quero dar bom dia também para quem está na nossa sala do Papo Legal hoje, Mercado Investimentos Real Oficial. Essa é a sala do programa, daqui a pouco tem enquete por lá, não vou dar spoiler, mas a sala já está rolando, então quero dar um bom dia para quem está com a gente ali. E também, hoje, o nosso abraço vai para a Rádio Cidade, outra parceira do ICL que retransmite aqui a nossa programação, e ela está dentro do sistema Dragão de Rádio em Patos, na Paraíba. Então aqui, ó, bem atrás de mim, aqui o pontinho vermelho, é a nossa Rádio Cidade, que é parceira aqui nossa e acaba retransmitindo nossos programas. Se você quiser ou retransmitir ou receber aqui o nosso bom dia especial, é só mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Então já manda um e-mail para a gente, para ficar aí não só dentro da nossa parceria, mas também ter um conteúdo de qualidade para retransmissão. Hoje tem assuntos aqui importantíssimos para a gente falar com vocês. Tem o fechamento que aconteceu virada, plot twist na Bolsa. Então a gente vai comentar esse fechamento de ontem. Tem também a delação rejeitada de Vorkari, ou a delação culposa, né, sem muita intenção de delatar. A gente vai falar desse assunto também aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente comenta essa delação do Daniel Vorkari. Saíram dados do varejo, a gente vai passar por isso daqui a pouquinho na agenda, mas saíram dados do varejo essa manhã e o varejo foi mal. Então a gente vai comentar também esse assunto e, se der tempo, a gente fala de relatório Focus. Antes de tudo isso, para você que já está lá na nossa sala do Papo Legal, então, caso você não tenha, eu convido a se inscrever no nosso aplicativo papolegal.app, faz o cadastro, é rapidinho, e já participa lá com a gente, porque tem enquete rolando, e a enquete hoje é sobre Banco Master. Então, depois do caso Master, você passou a olhar mais para a saúde financeira das instituições? Sim, analiso todos os riscos envolvidos, pesquiso um pouco, mas não vejo detalhes, ou nunca olhei isso, só vejo rentabilidade. Essa é a nossa enquete no Papo Legal. E antes de passar na agenda, shot de água aqui, se hidratem, bebam água comigo, porque a gente já vai passar pelos principais aspectos que devem conduzir o nosso dia hoje. Vou tomar um shot de alga. Shot tomado, pausa para reidratação. Assim como nos jogos de futebol a gente também para beber água aqui no programa, vamos falar dessa agenda de hoje que está recheada e com dados importantes em uma semana importantíssima, inclusive para a decisão de juros. Vamos colocar aqui na tela então. À meia-noite no Japão teve decisão de política monetária, então já é decisão de política monetária no Japão. Às 6 horas foi a vez da Alemanha divulgar o índice de expectativas econômicas de junho. E às 8 horas aqui no Brasilzão já teve divulgação da FGV, tanto do IPCS, da segunda quadricemana de junho, como também do IGP-10 de junho, que seria um análogo aqui ao nosso IPCA 15. É como se fosse uma prévia da inflação da FGV, considerando 10 dias aqui, por isso IGP-10. Então esse já foi conhecido e às 9 horas, um pouquinho depois, o IBGE divulgou a pesquisa mensal do comércio de abril. E é dela que a gente vai falar com vocês com maiores detalhes. Vamos entrar um pouco nos aspectos aí que mostraram muita fragilidade nesse varejo, nessa pesquisa mensal do comércio de abril. Mas não para por aí, tem mais um pouquinho de agenda. Às 9h30 nos Estados Unidos saíram os dados de construções de moradias iniciadas e permissões para as novas obras.
Às 19 horas, no Chile, também tem decisão de política monetária. Falei que é uma semana importante para juros. E na França está rolando a cúpula de líderes do G7, algo que também está muito no radar, até em meio a toda essa discussão, a toda essa turbulência no Oriente Médio, esse acordo, não acordo, agora parece que vai acordo. Então, a cúpula do G7 também está tratando desses assuntos. Vamos então falar dessa virada, mudando aqui, virando o assunto, vamos falar da virada que aconteceu na Bolsa ontem, porque foi um dia de muitas emoções na Bolsa de Valores brasileira. A Bolsa que começou o dia bem positiva, terminou no negativo e eu vou te explicar por quê. Por que isso aconteceu, quais foram os condutores e o que motivou esse plot twist na nossa Bolsa ontem. Um dia que tinha tudo para ser positivo, um dia muito promissor no começo, mas que a Bolsa não conseguiu sustentar o fôlego. A Bolsa, então, não é só para vocês entenderem aqui, ela fechou em 0,42, mas ela não começou o dia assim. Ela começou em alta de 1,8%, repercutindo aquele movimento mais otimista em relação ao acordo, ou esse começo de acordo, eu diria, entre os Estados Unidos e o Irã, porque é um acordo ainda embrionário, as partes ainda estão discutindo, vão ter outras sessões ali de acordo, mas ele já coloca pelo menos 60 dias de pausa e 60 dias de paz entre os dois países. Então, um acordo que pelo menos durante esses 60 dias a gente vai ter uma pausa nesse conflito. E isso animou o mercado. O acordo, ele trouxe ali uma perspectiva um pouco mais otimista de queda no preço do petróleo. No fim do dia ontem, o petróleo Brent tinha caído, se não me engano, 4,76. Eu vou até pegar aqui o número exato para não passar valor errado. Foi exatamente isso, 4,76% de queda no petróleo Brent. E ele foi a 83 dólares por barril. Para ser exata, 83 dólares e 17 cents. Esse é o preço por barril de petróleo e ontem então a gente acompanhou essa queda bem de perto. Inclusive quem também acompanhou de perto a queda foi a Petrobras, porque ela realmente entrou no terreno negativo e aprofundou as quedas. As ações da Petrobras, considerando 3 e 4 ali, caíram mais de 5%, a PetroRio mesma coisa, então um dia bem ruim para ações ligadas ao petróleo. Isso porque foi um dia também de queda brusca no preço da commodity. Isso já trouxe um pouco de abalo aqui no mercado brasileiro, porque a Petrobras, se a gente considerar Vale, Petrobras 3 e Petrobras 4, que é a ordinária e a preferencial, a gente já tem praticamente 1/3 do Ibovespa na mão dessas três empresas. Então elas concentram muito poder, elas concentram muito peso e qualquer movimentação que aconteça nelas pode levar o Ibovespa, o índice, que é uma carteira teórica, pode levar esse índice para o negativo, pode abalar um pouco ou até mesmo limitar uma queda, limitar uma alta. Então, elas têm esse poder devido ao peso. E como ontem as movimentações foram bruscas, isso já ajudou a minar um pouco desse otimismo. Mas não foi só isso. Como vocês estão vendo aí na tela, pode deixar o fechamento na tela, como vocês estão vendo aí, em Nova York, o movimento foi muito positivo. Inclusive a Nasdaq subiu mais de 3%. E isso também ajuda a explicar a queda aqui no Ibovespa. Foi um dia de uma queda importante no preço de uma commodity que tem peso, mas também foi um dia de alta no setor de tecnologia. Então a gente viu recursos sair do mercado emergente, não só do Brasil, dos mercados emergentes de forma geral, para buscar ganho no setor de tecnologia, que foi despontando ao longo do dia. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma queda na bolsa impulsionada por motivos ligados até a concentração e a composição do nosso índice e essa dependência das commodities, a gente também teve saída de recurso para buscar essa alta aqui dos 3,7 ou 0,7
que a gente viu acontecer na Nasdaq ontem, devido a todo o otimismo em relação principalmente ao setor ligado à inteligência artificial. Foi realmente um dia de movimentação, dupla movimentação eu diria, que acabou mexendo aqui com a nossa bolsa e derrubando o Ibovespa, que começou todo feliz, com 1,8 de alta e terminou com 0,42 de queda. Apesar disso, o dólar não subiu muito. O dólar subiu 0,9, ficou estável, porque o que segurou, eu acho que acredito aqui que até limitou essa queda, foi a Vale. Eu acabei de falar que as três juntas têm quase 30% do Ibovespa e a Vale, ela teve ali um papel importante para segurar a queda, segurou bem a onda mesmo, porque ela subiu bastante ontem, subiu 2,5%. Para uma ação que tem bastante peso, isso também traz uma relevância importante para o índice. Mas o sentimento geral foi otimista, principalmente em relação ao Estreito de Hormuz. Então parece que o mercado acredita que agora o acordo vai firmar, não só firmar, mas vai andar, porque tem outros passos a serem dados em relação ao acordo dos Estados Unidos e Irã, e isso envolve Israel também, e aí tem toda aquela questão de fragilidade quando envolve Israel, já é frágil o suficiente envolvendo Donald Trump, mas envolvendo o Benjamin Netanyahu também, a coisa muda de figura, porque a gente sabe o quanto ele quer colocar conflitos na vitrine para a manutenção do próprio poder. Então, entre Israel na conta, mas apesar disso, o mercado ficou, pelo menos o mercado financeiro ficou otimista de que dessa vez o acordo vai para frente e os próximos passos serão dados. Vamos mudar um pouco de assunto aqui, vamos sair dessa geopolítica internacional e desse movimento de bolsa e vamos falar de Banco Master, porque parece que outra coisa que está empacada, não vai, disse que vai, mas depois não foi, é a delação de Daniel Vorcaro, que foi recusada mais uma vez pela PGR por falta de novas provas e devolução de recursos. Ele parece que está prometendo tudo e não está entregando nada. Daniel Vorcaro tem uma delação de centavos, mas que poderia ser de bilhões, inclusive a sua devolução deveria ser de bilhões, mas a coisa está travada para essa delação sair. E a gente separou para vocês os principais pontos dessa delação e também que trazem fragilidades aqui, dessa delação culposa que parece que não tem a menor intenção de delatar nada. Está muito baseado, inclusive, num ouvir dizer, num telefone meio sem fio, e isso não basta. Precisam de provas para aceitar uma delação. Então a gente separou aqui os principais motivos, inclusive trazendo aqui um pouco da matéria do Kleber Lourenço, nosso colega que está na redação. Um beijo para o Kleber. Nem vou falar por onde está Kleber, porque vocês veem todos os dias o Kleber de manhã, então não dá nem para brincar de beijo para o Kleber, mas mesmo assim, um beijo para o nosso querido Kleber. E nessa matéria, ele traz alguns aspectos e a gente separou para vocês alguns deles. O primeiro deles é a estratégia para ganhar tempo, pensando aqui na leitura dos investigadores, essas tentativas de colaboração passaram a ser vistas, até por quem está investigando, como estratégia para prolongar a negociação enquanto as negociações avançam. Então é como se ele estivesse jogando ali, de alguma forma, para ganhar tempo e interpretaram isso como uma movimentação para uma aposta numa eventual mudança de cenário político. Por quê? Vamos pensar aqui que Daniel Vorcaro está pensando numa mudança de cenário na política brasileira. Então ele estaria empurrando com a barriga para tentar, num futuro governo, se Flávio Bolsonaro ganhar, e a gente não quer que ele ganhe, mas na visão do Daniel Vorcaro, se Flávio Bolsonaro ganhar, nesse futuro governo, isso alteraria o ambiente institucional para tentar levar alguma vantagem. Aqui, gente, e aqui a gente pensa, como nada é de graça nessa vida. Daniel Vorcaro foi quem recebeu ligações de Flávio para
doação de recursos, ou, né, como ele falou, patrocínio, mas doação de recursos aqui, com muitas intenções sim, do filme Dark Horse, né? Então a gente já tem essa ligação, acredito que outras surgirão no meio do caminho, mas aqui a gente vê que realmente nada é de graça. Em algum momento isso seria cobrado, possivelmente, num governo de Flávio Bolsonaro, que ele poderia cobrar esse favor por ter financiado essa obra digna de um prêmio Framboesa. Acredito que vai ser nem prêmio Framboesa mereceria um Dark Horse. Mas aqui a gente vê, né, que ele já estaria jogando, empurrando com a barriga, pensando numa mudança de cenário institucional para tentar ganhar alguma vantagem e ter um ambiente um pouco menos hostil. Essa percepção ganhou força diante da incapacidade das propostas de entregar informações inéditas ou contribuições relevantes para a apuração. E aqui a gente também trouxe por que essa delação foi rejeitada, não uma, mas 2 vezes. Então, por que a delação foi rejeitada? Ela não tem novidade, então não trouxe nada de novo, nenhuma das propostas trouxe fatos inéditos capazes de avançar as investigações, não teve corroboração, então as informações são baseadas em relatos de terceiros e sem elementos de verificação, aquilo lá que eu estava falando no começo, do ouvir dizer, telefone sem fio, meio que ali num clima de fofoca e escutei por aí, então não tem nem elementos de verificação e tudo baseado em relatos, sem ressarcimento, não apresentou mecanismos concretos de devolução dos recursos e chegou a oferecer ativos que já estão com o liquidante. Então, quis pagar o que já está sendo liquidado, com o que já está sendo liquidado, quis fazer milagre com o santo alheio. Aqui, negação. Investigações avaliam que Vorcaro não reconhece os crimes e nem os rombos causados. Ele não vê como crime, isso também é uma questão. Ele não está falando, cometi um crime e aqui eu vou trazer os pontos, vou devolver porque cometi um crime. Não, pelo contrário, ele nem assume esse crime. E isso também é um passo ali, essa negação é um passo para rejeitar essa delação de Vorcaro. Tem também um outro painel aqui, mostrando a mudança da postura, não sei se temos, mas já podem colocar aqui, a mudança da postura em relação a essa devolução. Porque não só tem essa questão de querer devolver o que já está com o liquidante, mas também tem aquela discussão que ficou meio que na superfície ali, de devolver 60 bi, depois não era 60 bi. Então a gente trouxe aqui mais um pouco de explicação em relação a isso, porque é uma contradição importante no caso, porque antes da rejeição da primeira proposta, circulou na imprensa que Vorcaro teria sinalizado a possibilidade de devolver até 60 bi. E aí depois, isso meio que voltou atrás, meio que caiu por terra, porque nunca teve discussão de valores, e isso foi o que disseram os membros da PGR e a reportagem do Kleber. A PGR acredita que os valores que circulam no noticiário viriam da própria defesa do ex-banqueiro e nas negociações Vorcaro passou a apresentar dificuldade para a recuperação dos ativos e devolução dos recursos, justamente um dos pontos mais exigidos pelas autoridades. Parece que quem está na chuva dessa vez são os ativos e não os passivos. Mas vamos continuar aqui, porque o caminho está se fechando para o Vorcaro. O caminho está ficando um pouco tortuoso para Daniel Vorcaro, e a gente também trouxe um pouco aí de informação em relação a isso. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar esse fechamento dos caminhos para o Vorcaro, que seria justamente essa segunda rejeição. A rejeição da PGR vem depois da Polícia Federal também descartar a segunda proposta, e os 2 casos aqui, o diagnóstico foi o mesmo, sem os fatos inéditos, sem a corroboração, sem o ressarcimento, e a legislação permite novas propostas até após a sentença, mas investigadores foram diretos aqui que qualquer nova tentativa vai precisar de provas
concretas, vai precisar mais do que ouvir falar e informações efetivamente novas, mecanismos concretos da recuperação dos recursos. Aqui o ceticismo em relação ao Workário é muito grande e não teria aí a possibilidade de acontecer sem uma mudança brusca. Isso também é um trecho retirado da matéria. Então existe um ceticismo muito grande em relação ao Daniel Workário, tanto em trazer novos elementos que ele consiga aprovar, como também ressarcimento desses recursos. E esse ceticismo está fechando os caminhos para o ex-banqueiro, que está enfrentando dificuldade em emplacar a sua delação, que eu acho que também não tem muita... Ele está mesmo tentando empurrar com a barriga e não tem muita vontade de delatar. O que pode mudar isso? O que pode abrir esse caminho que está fechado aí para Daniel Workário? As condições, se elas mudarem drasticamente, né, se ele também mudar de posicionamento e ter reconhecimento dos crimes e dos seus prejuízos, então o primeiro passo, né, é parar de sair dessa fase de negação, né, Daniel Workário. O primeiro passo é aceitar que dói menos e aí você aceita e reconhece seus crimes e a partir daí começa um caminho novo, né? Precisa reconhecer que errou. Parece que existe um certo orgulho aí para não reconhecer nem os crimes nem que errou. Provas robustas, informações que efetivamente sejam novas e mecanismos concretos da recuperação, muito parecido com o que a gente falou agora do que fechou o caminho. A mudança seria isso, seria mudar o posicionamento e também trazer esses mecanismos concretos para a recuperação de recursos que não estão com o liquidante, né? É sempre bom reiterar. E investigadores sinalizam a abertura para outros membros da organização, como o cunhado Fabiano Zettel. Será que Fabiano Zettel vai abrir o bico, vai falar? Parece que o caminho está fechado para Daniel Workário e estão buscando outras bifurcações. Vamos falar rapidinho de varejo, vamos falar bem rápido desse comércio, porque eu tenho alguns minutos ainda. E as vendas no varejo caíram 1,5% em abril, um mês que tem sazonalidade, porque a gente tem Páscoa em abril, então tem data comemorativa, mas nada foi suficiente para dar fôlego para o varejo, que vem patinando há bastante tempo. A expectativa, e já vamos até colocar aqui, porque a manchete fala sobre isso, já vamos colocar as projeções do mercado, porque a expectativa era numa média de queda de 0,60, a mediana 0,70 e o teto, as pessoas mais otimistas que responderam à pesquisa de projeções aqui para dados do varejo restrito, ficou em 0,3. E o piso, então as piores projeções, os mais pessimistas, apostaram em queda de 1,6. E a gente ficou muito perto do piso no mês. A gente caiu, né, o varejo caiu 1,5%, 1,5%. E quando a gente pega aqui a maior concentração das respostas, a gente tem uma entre queda de 1,22 e queda de 0,46 ali, que praticamente pega 50% dos respondentes. Então, não tinha ali, né, um pessimismo tão grande com o varejo. Claro, estavam pessimistas, os dados já apontavam para um varejo mais fraco, mas nada é tão ruim que não possa piorar. As expectativas eram ruins, mas puta merda, vamos lá. Perdão, é um meme, mas vamos lá porque o resultado foi ruim para o varejo. De abril em relação a março, então o nosso desempenho do varejo brasileiro em abril em relação ao mês passado foi de queda de 1,5% no varejo restrito e 0,7% no varejo ampliado, que considera construção, motos e autopeças e partes e veículos. Em relação ao ano passado, ainda teve um pouco de fôlego. Aliás, quando a gente olha os dados do varejo, os principais aspectos que foram para o positivo são em relação ao ano passado. Mas em períodos mais recentes, a gente vê um encolhimento do varejo muito grande, muito rápido. Então, embora a gente esteja numa melhor situação em relação a abril, a gente ainda não está numa situação boa. Foi uma alta de 1% em relação ao ano passado no varejo restrito e 1,4% no varejo ampliado. No acumulado de 2026, considerando janeiro a abril, o varejo cresce 2%, mas no acumulado em 12 meses, a gente não sai do 1,5%. Então isso mostra que o varejo está andando de lado há muito tempo, teve quedas bruscas no meio do caminho,
E é justamente isso que o nosso próximo gráfico mostra, porque a gente consegue ver a trajetória do varejo nos 12 meses e a trajetória aqui é de queda, é uma trajetória descendente que mostra essa tendência de queda no varejo. Apesar de alguns suspiros ali em momentos específicos, o varejo vem em declínio há bastante tempo, saindo de um acumulado em 12 meses de 3 para 1,5, passando muitos meses aqui, como vocês estão vendo no gráfico do lado, para quem está assistindo, meses no negativo. E os meses que a gente consegue respirar no varejo não são suficientes para mudar a figura, para mudar a direção. Então é mais ou menos um siri ali andando de lado o varejo quando consegue ir para o positivo. Mas nada suficiente para dar fôlego e mudar essa trajetória. Olhando por atividade, e olhando as atividades do setor varejista, isso fica ainda pior. Por quê? Quando a gente olha o que foi bem nesse mês, foram hipermercados e supermercados. O que faz algum sentido, porque como eu falei, é um mês de Páscoa, é um mês que a gente tem ali um pouco mais de movimentação, mas são vários setores e atividades com menor valor. A gente não está falando que as pessoas compraram veículos, que elas compraram materiais de construção, que são normalmente mais caros. Elas gastaram no supermercado, ou com as suas compras do dia a dia, o que já sai bastante caro para o brasileiro, ou aqui elas provavelmente tenham gastado um pouco mais em relação ao mês anterior por conta do evento da Páscoa. O que não muda o fato de que nos 12 meses os supermercados e hipermercados estão com um acumulado bem baixinho, de 0,8. Então, apesar do fôlego, apesar do respiro nesse mês, quando a gente olha o acumulado, ainda está muito pequeno, 0,8 de acumulado. É uma perda de fôlego importante, a gente vê uma queda brusca aí em vários meses. Também não compraram móveis e eletrodomésticos. Tudo bem que normalmente isso acontece mais no fim do ano, por conta das promoções de Black Friday, mas a gente vê essa dificuldade de engrenar nesse mês e em outros também os bens de maior valor. Móveis e eletrodomésticos, veículos, motos, partes e autopeças, que caiu 0,7%, o grupo de construção, que caiu 3,6%, levando o varejo ampliado para essa situação de queda também nesse mês. Então a gente vê que o brasileiro ele está gastando no varejo ali no dia a dia, no hipermercado, ele está comprando itens de valores menores, gastou ali com livros, papelaria e etc., mas o melhor resultado foi dos hipermercados e supermercados. O que não só mostra que o brasileiro está gastando com o essencial no mês de abril, como também mostra que o brasileiro não está gastando com o que está caro. Isso porque o crédito está muito enxuto. O crédito está caro também. Fica difícil do brasileiro conseguir crédito. E aí a gente começa a ver, mais uma vez, as garras da taxa Selic. Está muito difícil do varejo se livrar das garras da taxa Selic. E isso faz com que o brasileiro comece a tomar algumas decisões, por exemplo, na ausência de crédito, comprar um bem mais barato, comprar um bem que ele não vá depender de financiamento para isso, porque o crédito está caro e está difícil de acessar. E o varejo responde muito rapidamente a mudanças de taxa de juros e vem sofrendo, como a gente viu, há bastante tempo, não só em declínio, mas com muita dificuldade de ganhar tração. Antes de me despedir, vamos dar uma olhadinha no resultado da enquete. Será que os brasileiros que estão lá no Papo Legal estão olhando mais de perto para os bancos depois do Master? Sim, analiso todos os riscos com 51%, pesquiso um pouco, mas não vejo os detalhes com 37%, e nunca olhei para isso, só vejo a rentabilidade 12%. Ainda bem que vocês estão olhando, mas com mais detalhes para a saúde financeira dos bancos. Inclusive, hoje é terça-feira, tem aula comigo, e isso é uma coisa muito recorrente lá nas aulas do Investidor Mestre, porque a gente fala muito de saúde financeira de banco, a gente aprende, inclusive, a analisar alguns lugares para olhar isso, ver como é que está a carteira de crédito. Então é algo que quem faz parte já do Investidor Mestre está ligado, mas parece que nossa audiência que está no Papo Legal também está ligado e isso é ótimo. Também antes de me despedir, quero dar o último recado aqui sobre a nossa aula, na verdade um documentário com debate que vai passar no dia 28 de junho
sobre o orçamento secreto. Num ano como esse, é imprescindível a gente falar sobre esse assunto. Então, para você garantir esse acesso, assistir a série original aqui do ICL, é só clicar no QR Code ou apontar a câmera para o QR Code que está ali no cantinho ou entrar em iclmercado.com.br. Você já garante seu ingresso, já fica por dentro, é avisado antes da exibição começar e fica aqui com a gente para assistir essa série que vai ser fundamental nesse ano. Agora me despeço de vocês arrastando o programa para cima, porque nossos vizinhos já estão a postos para receber vocês. O Guga Noblar e a Roberta Garcia já estão lá no Rolê ICL para receber todos vocês a partir de agora e eu fico por aqui. Amanhã eu volto para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: orçamento secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar e quando tentaram enfrentar foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também.